Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui voltando a gravar os vídeos, batendo um papo com você. Aqui no Rio de Janeiro muito calor, né? Mas futebol rolando. Nós vimos aí essa semana aí, anteontem mais precisamente, o Liverpool perdeu um jogo dentro de casa para o Real Madrid. É impressionante como é que é a diferença que existe, né, hoje. Querendo ou não, a gente tem que comparar, né, o que acontece no futebol europeu, o que acontece aqui. Evidentemente que são culturas diferentes, a gente sabe disso, que temperatura de meio ambiente aqui no Brasil, época de verão, muito calor, lá é inverno, é um outro tipo de comportamento. Mas a gente sabe que a qualidade do trabalho lá é muito boa. Os melhores jogadores estão na Europa. E a gente assiste assim um jogo de Real Madrid e Liverpool como se fosse uma final de Champions, e o Real Madrid fazendo uma partida brilhante. O Liverpool começou muito bem, e o objetivo do comentário aqui não é só falar sobre futebol europeu, eu quero frisar mesmo, é o Flamengo, né? O objetivo do vídeo é falar do Flamengo, eu quero fazer uma comparação. E a gente tem que tirar algumas lições do que acontece lá fora com o que acontece aqui dentro, fazer um comparativo, e eu ver o que a gente pode assimilar de coisas boas que tem lá, né? E evidentemente que a nossa cultura é diferente, nós temos um futebol totalmente diferente, nós temos grandes jogadores aqui, produzimos bons valores, poderíamos estar produzindo melhores valores ainda, mas o que nós vimos foi que um Real Madrid dentro da Inglaterra, dentro de Londres, fazer 5 gols, algo anormal. Interessante que hoje existe muita história do goleiro jogar com os pés, né, que todo mundo está trabalhando assim. Eu acho isso legal, mas fica provado, comprovadamente para mim, na minha tese, que quanto menos usar o goleiro, melhor, no meu conceito. Porque você vê que o Alisson é um goleiro mundialmente conhecido, assim como o goleiro do Real Madrid, Courtois, e falharam. Falharam por quê? Porque quando a bola chegou, o cara resolveu pensar. Então não é a área dele não é a do armador. Ele tem que rebater. E aí duvidou um pouquinho, cometeu o erro. E o Vinícius Júnior foi um destaque muito grande. Queiram ou não, o Vinícius vem fazendo um trabalho maravilhoso. As pessoas na Europa têm aquela história do racismo, isso é uma coisa muito chata, mas eu queria realmente focar nessa situação do Vinícius, que é um atleta nosso aqui, um atleta brasileiro, que está fazendo um trabalho maravilhoso. O próprio Ancelotti elogiou, mencionou que ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. E realmente é, no 1 para 1, ele e o Mbappé, e eu acho que ele tem mais qualidade técnica que o Mbappé, eu não tenho dúvida. Eu acho que o Mbappé é mais rápido, tem um pouco mais de força, mas o Vinícius poderá ser no futuro o nosso número 10, dentro de algum tempo aí. Não sei, pode ser que eu esteja equivocado. Com relação ao Flamengo, o Flamengo foi jogar contra o Del Valle, né? Um clube que tem uma certa organização, mas não é um clube de ponta. E aconteceu o que aconteceu. O Flamengo sai de lá com uma derrota de 1-0. O peso em cima da comissão técnica está muito forte. E está muito parecido com o que aconteceu com o Paulo Sousa. Mas muito parecido, muito parecido. Demoraram a encontrar uma comissão, né, custou um pouco encontrar um time da comissão, que era no caso com Dorival Júnior. Eu não sei exatamente o que se passa, né, o que aconteceu dentro do Flamengo, mas houve a opção da diretoria de trocar o comando. Eu acho que houve um risco muito grande, né, e hoje nós estamos falando isso porque já está o fato consumado. Não. Evidentemente que se o Vitor Pereira ganhar a Recopa, já começa a tirar um pouco da pressão, aí tem um Campeonato Carioca, se conseguir ganhar um Campeonato Carioca, a coisa pode começar a andar bem, mas só que tem competições extremamente importantes, como Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo é um clube que está fadado a vencer, dentro do que se projeta lá, pela envergadura do trabalho financeiro que é realizado. Então eu acho que hoje nós estamos vendo assim uma comissão técnica muito pressionada, alguns atletas, né, começando uma temporada bem abaixo, que é o normal, né, mas está muito abaixo, e a gente fica muito assim questionando, né, por que será que está acontecendo isso? Será que existe alguma insatisfação? E a verdade é a seguinte, né, eu não quero fazer crítica ao treinador, porque
Primeiro que não é o meu papel é comentar aquelas coisas que porventura estejam acontecendo e que a gente tem assim condições de analisar para você aí, que está sempre aqui no meu canal, Arthur Bernardes Coach, né? Você sabe, aqui no YouTube. E você me dá uma força aqui danada. Então eu comento isso aqui com uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo, merece um comentário assim bem cuidadoso, cauteloso, e também não é jogar pedra na cabeça de ninguém. Mas o que eu vejo é o seguinte, que o Vitor Pereira está altamente pressionado, extremamente pressionado. Não acredito que ele tropece no Maracanã, acho muito difícil o Del Valle ganhar do Flamengo, ou pelo menos ser campeão aqui dentro do Maracanã, mas se isso acontecer, fatalmente, ele está fora do clube, eu não tenho a menor dúvida, a pressão explode. Não tem como segurar um clube como o Flamengo, com os jogadores que tem. Está havendo muita confusão agora, tem o Gerson no meio campo, tem o Thiago Maia, tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, só aqui tem 4 jogadores, sendo que 3 perna esquerda, né? Você tem que arrumar uma forma de você jogar. Tem o Bruno Henrique voltando, recomeçando o seu trabalho. Tem o Pedro e o Gabigol na frente, que são atletas já consagrados. Ou seja, hoje dirigir o Flamengo tem que ter expertise, tem que ter sabedoria e outra coisa, tem que ter um ótimo vestiário, tem que estar sempre um bom relacionamento com os jogadores, tem que ter um entendimento do que eles querem, porque não adianta o treinador querer uma situação, que o que eu vejo é que pela entrevista que a preocupação do Vitor Pereira era muito com a parte defensiva, né? Que o Flamengo tem um DNA agressivo, ofensivo, já desde que é Flamengo. O Flamengo sempre jogou agudo, sempre foi para cima. Aí lembra na época do Zico, outras épocas, né? O Flamengo sempre foi uma equipe que é empurrada pela sua imensa torcida, e assim como outros clubes também, que não tem o DNA de defensivo, de competição. O Flamengo é jogar com a posse de bola, direcionando o jogo da forma como ele quer e agredindo. Então é meio difícil você mudar isso. Então tem que ter uma forma de jogar em que os atletas todos cooperem no sistema de marcação para que possa ter um bom rendimento e começar a conquistar. E ele mexeu no Everton Ribeiro de forma equivocada, botou o Vidal fez uma parte, em termos de desarmar, ele fez até um bom jogo. Mas eu acho que esse atleta, para mim, no meu conceito, ele não é uma marca importante para o Flamengo. O Flamengo, depois que perdeu o João Gomes, sofre uma queda muito grande, então não é só na parte técnica não, mas principalmente no desarme, a vitalidade, a juventude. Então essas são as opções que o Flamengo teve, né? Vendeu o atleta, né? Negociou, trouxe o Gerson de volta, que ia estar se readaptando. A saída para ele para fora, lá para a França, não foi muito boa, ou seja, o Flamengo está tentando se reencontrar, ou seja, está se reinventando de novo. E eu me recordo que quando o Dorival Júnior chegou, era no meio da competição, no meio de um campeonato difícil, né, em que existia assim, foi até meio sombrio a contratação dele, mas ele foi assertivo. Ele no início fez uma coisa muito interessante, ele colocou um grupo que provavelmente estivesse ali reclamando de não estar jogando, colocou, a coisa não andou bem, ele foi, bom, agora eu vou me posicionar com a minha equipe, a equipe que eu acho que tem que jogar, e todo mundo ficou quieto. Ele começou a vencer, e aí o Santos começou a jogar, etc, e resolveu o problema da defesa. O Léo Pereira começou também a melhorar, ou seja, tem uma série de coisas que eu acredito que a comissão técnica anterior fez com muita qualificação. Ou seja, quando você tira o Dorival ou você não renova o contrato dele, o treinador que entrar, seja ele quem for, ele entra muito pressionado, como foi o caso quando o Jorge Jesus saiu. Qualquer treinador que viesse ia sofrer uma pressão muito grande para conquistar toda aquela maneira como foi conquistado, é muito difícil. Não é qualquer local. Você que faz o que você consegue manter, qualquer clube que consegue manter uma comissão, quando troca, a outra vem até melhor. É difícil fazer isso. Você pode ver, vamos fazer um comparativo aqui, o Palmeiras. O Palmeiras está com seu treinador já há 4 anos. Está indo aí, acho que para a 4ª ou 5ª temporada. E está sempre aqui, ó, competindo. Ele fala que hoje, o Abel Ferreira dizendo que hoje, que acabou aquele negócio do atleta ficar fazendo gracinha com a bola. Eu acho que não acabou, não. Tem que ser competitivo, sim, tem que ser, sempre teve. Tem que ser mais competitivo, mas quem tem boa técnica sempre vai fazer a diferença. Se for o caso, o Messi não poderia jogar. O Neymar não poderia jogar. O Vinícius Júnior, que é um jogador que tem um ótimo drible,
agudo, também não poderia. Então eu discordo quando ele fala sobre acabou esse negócio. Não acabou não. Para mim não acabou não. Eu acho que tem que ter qualidade técnica. Se você pegasse hoje o Ronaldinho Gaúcho, não ia jogar hoje? Parou de jogar 10 anos atrás, 8 anos atrás? Como é que não? Ia jogar sim. O Ronaldo Fenômeno driblava e arrancava. Não ia jogar? Como não? Então essas são teses que eu discordo. E eu acho que, por exemplo, um caso especificamente do Flamengo, esse fim de semana tem um jogo, provavelmente vai com a equipe alternativa para jogar um clássico contra o Botafogo. Não é um jogo fácil. E se não tiver um bom resultado, mesmo que seja uma equipe alternativa, já fere um pouco a estrutura emocional da comissão técnica. É mais ou menos isso que eu queria falar. Vamos aguardar os próximos episódios, porque futebol é assim, todo dia tem novidade. Se você gostou desse comentáriozinho aqui, dê um like aí. Por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, para que a gente possa sempre estar aqui motivado, trazendo algumas coisas para vocês, comentando sobre futebol, que é uma coisa que a gente tanto gosta, vive o dia a dia, né? E é o que eu queria te deixar aqui, um abraço também, e que os torcedores aí que estão, torcedores flamenguistas, não desanimam não, que daqui a pouco muda, o futebol é assim mesmo. Você vê aí, tem vários clubes aí que estão começando a se reinventar, o Fluminense está fazendo um bom trabalho, enfim, está todo mundo aí começando a se preparar, que a temporada é longa, pesada, e não é muito fácil não. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado por estar aqui comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.